E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Já pararam para pensar que a história é, na verdade, uma grande investigação? Pois é. Hoje a gente vai se transformar em verdadeiros detetives do tempo para descobrir como é que os historiadores fazem para desvendar todos os segredos do passado. Nossa missão começa agora. Pensa comigo, e se a história fosse uma imensa cena de crime? O passado ele não some assim do nada. Ele sempre deixa para trás um monte de pistas, de vestígios, sabe? Evidências que ficam espalhadas por aí, só esperando alguém encontrar. E é exatamente aqui que essa ideia faz todo sentido. O historiador, ou a historiadora, é como se fosse o detetive. O trabalho é esse: analisar cada detalhezinho, cada rastro deixado para trás, para conseguir montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu lá atrás. E essa citação do historiador Mark Bloch é simplesmente perfeita para isso. Ela diz que, olha só, tudo o que o ser humano já disse, escreveu, fabricou ou simplesmente tocou pode ser uma pista sobre ele. Uma carta, uma ferramenta, uma música, absolutamente tudo conta uma parte da história. Ok, então, se a gente é detetive, quais são as nossas pistas? Vamos agora mergulhar e identificar o que são essas evidências, que a gente chama oficialmente de fontes históricas. A definição é bem simples, na real. Fonte histórica é basicamente qualquer rastro que as pessoas deixaram, é a matéria-prima do historiador, sabe? A evidência principal para começar qualquer investigação sobre o passado. E para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, é só pensar nos nossos próprios documentos. Uma certidão de nascimento, um boletim da escola, aquela foto antiga de família, tudo isso são fontes que contam a nossa história pessoal. E essa é a grande pergunta, né? O que é que esses itens revelam? Bom, uma certidão de nascimento diz onde e quando uma pessoa nasceu. Uma foto mostra como o pessoal se vestia, quem era da família. Cada coisinha dessas é uma peça de um quebra-cabeça gigante. Beleza, agora a gente já sabe o que são as pistas. O próximo passo da nossa investigação é aprender a decifrar essas pistas. Os historiadores costumam organizar as fontes em categorias diferentes para conseguir entender melhor cada uma. A gente pode dividir as fontes em dois grupões. De um lado, as fontes materiais, que são as pistas físicas, coisas que dá para pegar na mão, tipo um objeto. Do outro, as fontes imateriais, aquelas que a gente não consegue tocar, mas consegue sentir e experienciar como uma tradição ou uma música. As fontes materiais são super variadas. Olha só os exemplos. A gente tem desde uma carta, que usa a linguagem escrita para mostrar sentimentos, até uma moeda, que usa a linguagem visual, com imagens, para contar sobre a economia ou quem era o governante da época. Até uma pirâmide é uma fonte material. Ela nos fala sobre a tecnologia, a religião, a organização daquela sociedade. São objetos que literalmente sobreviveram ao tempo para contar sua história. E aqui estão as pistas que a gente não pega. Pensa numa receita de família que passa de geração em geração, ou nas lendas que o pessoal mais velho conta. Isso mostra como a história também é transmitida por linguagens que não são escritas, como a fala, os gestos. É uma história viva, que vai passando adiante sem precisar de um objeto. E esse ponto é muito importante. As fontes imateriais são essenciais, principalmente para a gente conhecer a história de povos que não usavam a escrita. A história deles não estava guardada em livros, mas sim na memória, nas músicas, nas tradições deles. O exemplo dos griots é perfeito para isso. Em várias culturas da África Ocidental, eles são tipo as bibliotecas vivas. Eles guardam na memória e recitam a história de gerações inteiras, as linhagens dos reis, as grandes batalhas, tudo isso através da arte da palavra e da música. É uma fonte histórica oral super poderosa. Certo, então temos pistas que a gente pode pregar e pistas que a gente não pode. Mas um bom detetive nunca se contenta com um tipo só de evidência, né? Por que é tão importante ter essa variedade toda para montar o quebra-cabeça da história? É isso que a gente vai ver agora. Bora analisar essa peça aqui. É uma tabuleta de argila com uma escrita bem antiga, lá de uma das primeiras cidades do mundo, Uruk. Ela tem 5.000 anos. Isso já coloca ela num ponto bem específico do nosso tempo cronológico. Aquela linha do tempo gigante da humanidade, sabe? E o que está escrito aí? Parece até brincadeira, mas é basicamente uma lista de controle de estoque. Um registro de ovelhas, grãos e mel que entravam e saíam. Coisas super comuns, né? Mas perceba que esses itens estão todos ligados ao tempo da natureza. O ciclo das colheitas, a criação dos animais. Mas aí é que entra a pergunta do historiador detetive. O que uma lista de supermercado tão antiga pode nos contar sobre aquela sociedade? O que ela revela sobre o jeito que eles organizavam a vida e o tempo deles?
E aqui está a grande sacada. A história não é feita só de eventos grandiosos, ela está nos detalhes do dia a dia. E mais, essa tabuleta mostra a criação do tempo histórico. Ao registrar produtos, o povo de Uruk não estava só vivendo o tempo, estava medindo, organizando e controlando esse tempo. Para eles, o tempo era medido em grãos e ovelhas. Isso mostra que a organização do tempo é uma construção cultural, que muda de acordo com cada sociedade. Então, por que um detetive precisa de várias pistas? Primeiro, para ter uma perspectiva ampliada e ver o mesmo fato de vários jeitos. Segundo, para validação, ou seja, cruzar informações para ter certeza do que é verdade. Terceiro, e isso é muito importante, para inclusão, para a gente poder ouvir as histórias de grupos que muitas vezes foram esquecidos. Quarto, para ter um contexto profundo e reconstruir um cenário bem mais detalhado. E por último, para estimular o pensamento crítico e a gente se perguntar como e por quem a história é contada. E para a gente fechar, é muito importante conectar tudo isso com a gente, hoje, porque no fim das contas a história está sendo criada agora, nesse exato momento. Aquela tabuleta de argila não foi feita pensando, isso vai ser uma fonte histórica. Era só um registro de trabalho, algo do cotidiano. E é a mesma coisa hoje. Os objetos, as mensagens, as fotos que a gente cria são só parte da nossa vida. Mas para um historiador do futuro, tudo isso vai ser uma pista valiosíssima. E aqui fica a reflexão final. Pensa num dia comum hoje em dia. As conversas no Zap, as fotos postadas, as músicas que a gente ouve. Quais dessas coisas do nosso dia a dia vão se transformar nas fontes históricas que vão contar a história da nossa época para as próximas gerações? O que a vida de hoje vai contar sobre nós lá no futuro? Fica aí a pergunta.